Olá pessoal, vamos ao céu da semana de 16 a 22 de outubro, a nossa live semanal que aborda as posições astrológicas da semana, os aspectos importantes que envolvem o período, a fase lunar. Boas-vindas aí a quem chega e acompanha ao vivo as nossas observações semanais ou também assiste ao longo da semana, desejando aí uma semana bastante produtiva, de calma e elegância, fluindo de forma positiva e agregadora aí para todo mundo. Então, temos um céu da semana de aspectos importantes. Dá boa noite aí a quem chega. Shirley, bem-vinda. Beatriz, Laila, pessoal aí, Brasil afora, pessoal de Portugal, Japão. Boa noite, Dânia. Boa noite, Luiz, Luciana, pessoal que chega. Estamos na última semana libriana, isso é interessante a se observar. O período libriano terminando, no próximo sábado já estaremos escorpianamente, né? Oi, Aninha, tudo bem? Bem-vinda! Então temos um outro momento aí de conclusão do período solar em Libra, os últimos dias de Libra, né? Portugal na área, né, Shirley? Muito bem, os amigos Alemar, quanta honra, tarde da noite acompanhando aí a live. Então, agradeço a todos aí pela presença. Essa semana de lua minguante aí, marcando a semana que começa segunda-feira, né? Lua minguante em Câncer. Então, a gente já começa a esmiuçar o céu da semana por ela, aqui, ó, tá? A lua minguando em Câncer. Toda lua minguante, ela é interessante para concluir assuntos, concluir questões, concluir etapas. É uma finalização de ciclo lunar, né? Então, envolve, às vezes, um fator de dar uma ênfase ao que está pendente, a concluir questões pendentes em assuntos gerais, quando é lua minguante, ainda mais uma lua minguante em Câncer. Olha só, segunda-feira é o que temos, né? Marcando essa fase semanal. Lua minguante em Câncer, ela é interessante para desapego de questões, desapego de assuntos, desapego de coisas, né? A gente desvincular até de emoções antigas, de sentimentos que estão ali mal resolvidos, né? Boa noite, Bernadette, boa noite, pessoal que chega. Então, lua minguante, ela já é uma fase lunar para concluir questões, tá? E Câncer é um signo que é um signo de elemento água, que envolve sentimento, que envolve emoções, às vezes apegos emocionais, assuntos antigos ou temas de passado que são suscetíveis a termos de desprendimento. Está vivendo isso, Dani? Interessante, interessante, Dani. All around the world. Então é um tempo bem propício para certos desapegos, para desfazer não só de assuntos, mas de sentimentos também, tá? E até às vezes pode ser interessante para desfazer de coisas no geral, né? Porque às vezes tem aquelas coisas que a gente tem um certo apego emocional, né? A gente pode ter um certo hábito, né? Alguma mania de apego. Então, uma lua minguante, ela já dá essa propensão para a gente finalizar questões, concluir assuntos, desapegar de temas e coisas que a gente tem um certo elo emocional, um certo apego de afeto, sentimento mal resolvido, né? Pode ser interessante para tirar limpo alguma questão que envolva convivência, né? Exorcizar alguns sentimentos, fantasminhas que rondam, né? Que a gente não consegue desapegar, né? Você chega no signo mais profundo do zodíaco. É isso aí, Chile. A gente está na última semana libriana também, última semana do Sol em Libra, os últimos dias, os últimos aniversariantes librianos aí ao longo dessa semana de 16 a 22 de outubro. Para quem chega, boa noite, boas-vindas, boa semana. Este é o céu do período da última semana libriana, de 16 a 22 de outubro. Dia 23 já começaremos o período escorpiano, tá? Então, aproveitando aí o começo da semana, a gente citava essa questão da lua minguante em Câncer, que é interessante para desapegos, que é interessante para
resolver sentimentos mal esclarecidos, né? E desapego a questões de passado. Também para finalizar questões que envolvam negócios, que envolvam situações domésticas, situações de elo familiar, né? Vínculos que a gente tenha. Então vale a pena dar uma finalizada em questões que a gente ficava ou fica meio encebando, né? Para tratar ou para resolver. Certo? Então aí, segunda-feira, dia 17, essa lua minguante em Câncer é importante também para até desapegos materiais ou de coisas que a gente tem um certo elo e não consegue desapegar, né? Vale a pena, né? Chama o catabagulho, né? Liga pro catabagulho aqui em São Paulo, tem o catabagulho, leva essas caixas, essas coisas, esses trapos velho, né? Roupa de quem a gente guardou e tal, dá um desapego também do que envolve emocional, o lado emocional, dá espaço para coisas também, né? E finalizar assuntos, finalizar temas, finalizar conversas, questões que estão pendentes também suscetíveis a uma resolução, certo? A gente tem também nesta semana bons aspectos com Marte. O Sol faz trígono com Marte e Vênus também faz trígono com Marte, olha só. Aqui na nossa tela, olha o Sol e Vênus, tá vendo? Em Libra, e Marte lá em Gêmeos, lá embaixo, vermelhinho. Então, Sol em trígono com Marte, Vênus em trígono com Marte. Então é um aspecto especial porque Marte é um planeta associado a ações, a tomada de decisões, a direções de iniciativas. Então, é um aspecto com base em ações que a gente pode esclarecer, direcionar melhor, um aspecto positivo para fazer valer individualidade também em certos temas, em certas questões, tá? E até para tratar assuntos de maneira mais direta. Marte em Gêmeos, com trígono ao Sol e com trígono também a Vênus, até para relacionamentos é um aspecto bem interessante para a gente colocar às claras alguns assuntos e mesmo tomar decisões junto a pessoas que a gente tem confiança, chegar no consenso, né? Às vezes com par, com relacionamento, na vida dois, com sócio, com alguém da família, ó, será que não é hora da gente, né? A gente tinha tratado de fazer isso, tralá, agora vamos, então vamos. Né? Então é um tempo interessante para uma tomada de ação. Oi, Fernanda, bem-vinda! Então é um tempo interessante para essa tomada de ação, essa tomada de direção para assuntos que envolvam pessoas que a gente tem vínculo ou em comum acordo ou em um consenso, né? Então um bom aspecto de Sol com Marte, bom aspecto de Vênus com Marte, interessante para tomada de decisões ou também para posicionamento sobre questões que a gente pensa, mas é claro na calma e elegância, na cordialidade. Olá, Elis, bem-vinda! Então um tempo especial para essas direções de assuntos que envolvam vínculos, que envolvam convivências, parcerias, sociedade, né? Então é interessante para que nossas ações também sejam mais lúcidas e conscientes. Olá, Caia, bem-vinda! Ações mais lúcidas e conscientes, ações mais centradas, com melhor foco, né? O Sol é regente de Leão, Marte é um dos regentes é regente também de Áries, 2 signos de fogo, Marte também é um corregente de Escorpião. Então, ações que tenham uma direção conclusiva, uma direção bem objetiva no tratar de assuntos, no tratar de conversas e diálogos, né? E como Vênus também faz bom aspecto com Marte, né? Rapidinho aqui para a gente ilustrar, olha lá, tanto o Sol como Vênus em trígono com Marte, né? Então, positivo para essas direções que envolvam temas em consenso com pessoas, né? E direções no sentido geral. O que foi, Fernanda? Terminei sociedade. Terminou uma sociedade hoje, é isso? Interessante, que interessante. O tempos de lua minguante, é o que a gente estava falando aí antes da questão
do aspecto de Sol e Vênus com Marte, a gente citava a Lua minguante, que é uma fase de concluir questões, de concluir pendências. Então, se tinha alguma parceria bambeando e estava propícia a concluir, a encerrar, esse tempo de Lua minguante também é condizente com essa questão, condizente com essa situação, né? E bom aspecto de Sol com Marte, bom aspecto de Vênus com Marte é para decisões mais direcionadas, mais bem definidas, mais conscientes, né? É um indicador de decisões, esclarecimentos e compreensão das diferenças também. Porque quando Vênus faz aspecto com Marte, também há um desafio em lidar com a individualidade das pessoas, com o lado individual, com a opinião nossa em relação às outras e das outras em relação a nós. O que estão achando das nossas atitudes, das nossas opiniões, né? Mas principalmente as pessoas que interessam as nossas opiniões. Porque quem não interessa as nossas opiniões se importar, né? Do mesmo modo, as pessoas que a gente não precisa ficar se interessando tanto com as opiniões dela, né? Boa noite, pessoal que chega, boa noite, Neta Centurion. Então, essa questão Vênus-Marte, ela também é um bom exercício para a compreensão das diferenças de opiniões. É um trígono, então tem um trígono, é um bom aspecto. Um trígono é quando dois planetas estão no mesmo ponto, no mesmo grau. Olá, Fernanda, bem-vinda! Um trígono é um aspecto ali que no mesmo elemento, né? Planetas no mesmo grau, no mesmo elemento, 120 graus de distância. Eu coloquei errado aqui, peraí. É essa questão aqui de Marte. Olha, Marte lá em Gêmeos e Sol e Vênus em Libra, né? Então tem um trígono de ar. Então é positivo para interação, aprendizados, troca de informações. Troca de informações serão vitais para resolver assuntos no trabalho, assuntos cotidianos, domésticos, né? Então a gente vai ter uma perspectiva especial para melhores direções em assuntos de trabalho, em assuntos de consenso, qualquer que seja o assunto no nosso cotidiano, de um certo consenso com algumas relações, com algumas questões, né? E aproveitando que é uma lua minguante, interessante para concluir pendências, tirar a limpo questões antigas também, já que é uma lua minguante em Câncer na segunda-feira, então é a fase lunar que termina questões, conclui assuntos e também dá uma certa limpada em questões de passado, em questões antigas, num sentido geral, tá? Então esse é um tempo para estar alerta de uma forma mais ampla com o que é necessário concluir e não deixar pendente também, né? A outra questão é essa perspectiva de uma tomada de decisão com assuntos de forma mais lúcida, de forma mais centrada. Acho que é isso que eu tenho que fazer. Então agora vamos, né? Dar uma segurança melhor para tomada de certas ações com Sol em trígono a Marte, né? Por enquanto só notícia boa. Agora, Juliana, bom que já que você tocou no assunto, né? Já que você tocou no assunto, Juliana, nós temos, a partir de quarta-feira, alguns aspectos mais desafiadores da semana, que é tanto Sol quanto Vênus em quadratura a Plutão, tá? Então, já que a nossa ilustre amiga tocou no assunto, nós temos aqui a quadratura de Saturno do Sol e de Vênus com Plutão, tá? Corrigindo. Do mesmo modo, se vocês verem que o Sol, para que foi falar, né? Para que foram me lembrar, né? Vocês perceberam que o Sol ele forma uma conjunção aí ao longo da semana, né? Formando trígono com Marte, que a gente comentou, mas também, né, o Plutão, né, vocês estão o Sol e Vênus, quando eles estão juntos, eles fazem tanto os aspectos positivos quanto os aspectos mais tensos, né? Então o Sol
fazendo a quadratura com Plutão e Vênus também fazendo quadratura com Plutão. Tá? Então, qual que é a tradução da história? Uai, ai, ai, Plutão, né, Fernanda? Esse aspecto, gente, ele aponta possibilidades da gente dar uma reciclada nas relações. Importante cuidado com posturas radicais, né? Já que Plutão está na jogada, então vale uma atenção com certos radicalismos, mas ao mesmo tempo também a gente fica suscetível a algumas rupturas com quem vem sendo radical conosco, tá? Então vale essa atenção também. A gente pode chegar num certo limite em não suportar mais radicalismos aos nossos entornos, seja de pessoa próxima, seja de ambientes, de lugares de trabalho. A gente pode dar um certo corte em certas convivências que a gente não está tolerando tanto assim, né? A gente às vezes se esforça para manter aquela diplomacia. Olá, Helena, boa noite. A gente se esforça para manter uma cordialidade, uma compreensão, né? Mas se não rola uma contrapartida, né? Tesoura, né? Corte, ruptura, né? Se finir paciência, né? Porque há limite para a nossa boa vontade de compreensão. Tá? Então esse é um tempo interessante de cuidado com os radicalismos e também para não entrarmos em pilha de questões radicais. Você gosta de Plutão, né, Thaís? Eu sei. Curte um tom plutoniano na jogada, né? Então, quadratura Sol-Plutão é isso, é uma propensão a transformarmos a nossa postura diante de relacionamentos. Tá? Então, põe no modo soneca, Beatriz, é uma boa ideia, né? Então, essa é a questão. Se Plutão é um planeta que envolve transformação, imprevisibilidade, ruptura, né? O fora do controle e tal, quando ele faz quadratura com o Sol e quando ele faz quadratura com Vênus, olha, ó, qual que é a tendência? Se Vênus é um planeta atrelado a relacionamentos, a vínculos sociais, né? A nossa afetividade, o que acontece? A gente é propenso a transformar a nossa postura diante das relações ou até a gente perceber transformação em relações aos nossos entornos também. Né? Às vezes pode não ser diretamente com a gente, mas pode ser aos nossos entornos. A gente perceber que algumas relações deram um chabuzinho ali e chegaram no limite. E às vezes a gente não tem muito o que fazer, não se meter no cruzamento, né? A gente percebe, é como se queimasse o farol, o sinal de trânsito, eu ia falar farol, o sinal de trânsito de dois cruzamentos, né? E os carros têm que dar preferência ali um para o outro. E se a gente estiver a pé, é melhor a gente nem tentar atravessar aquele sinal. Né? Então essa é a questão. Né? O Sol está quadrando o seu Plutão, né? De todo mundo, né? De todo mundo que tem Plutão em Libra, aí, geração de 70 e fim dos anos 70, né? Começo dos 80. Então esse período anual ele dá essa questão, né? Então vale uma cautela, uma ponderação, né? Uma propensão, uma condição assim importante, né? Boa sorte, Helena, boa sorte aí para sua filha, ascendente em Capricórnio, vai fazer prova, né? Boa sorte aí para ela, tomara que os astros realmente fluam bem aí para ela, tá? Então, temos que ter esse exercício de paciência com as questões de radicalismos diante de relacionamentos, já que Vênus quadra Plutão e o Sol quadra Plutão também, né? No caso do Sol, vale uma atenção para evitarmos posturas radicais, né? Deixa eu ver uma colinha aqui dessas observações. A gente é propenso a percebermos mudanças diante de padrões que envolvem assuntos importantes. Então a gente pode ter também um reposicionamento diante de padrões, de lugares, de pessoas, até porque o Plutão ele vem por Capricórnio, né? Nessa quadratura, e o Sol por Libra. Então essa questão com padrão, com
com questões convencionais, né? A gente ter um desafio com o tato diante dessas questões, com o tato diante de questões associadas a padrão, a tradições, a costumes e questões convencionais de um certo conservadorismo de alguma pessoa, de alguns ambientes, que a gente vai precisar de exercício de paciência e tolerância, tá? Então vale um tanto esse exercício também, certo? Então atenção aí com essas tensões, quadratura Vênus-Plutão, quadratura Sol-Plutão, porque é um tempo aí de paciência e tolerância com certos vínculos sociais, com certos vínculos pessoais, até para que a gente não tenha certos radicalismos ou para que a gente não entre na pilha de radicalismos de pessoas e de posturas extremas de quem nos rodeia, certo? Vale essa ponderação. A gente pode perceber umas tensões aí com assuntos de tabus, de preconceitos, de discriminação. Já é meio recorrente aí Brasil afora, né? Nos últimos tempos e tal, mas quando tem Plutão na jogada, a gente percebe coletivamente esses debates atrelados a preconceito, a uma certa discriminação e, claro, afronta social de grupos, de meios políticos diante dessas questões, desses temas também, certo? Então vamos antenar, porque a gente é bem capaz de observar de camarote essas efervescências ao longo da semana e termos ponderação para também nos posicionarmos e combater preconceito, combatermos essas situações que a gente infelizmente percebe de pequenez de muitas mentes por aí afora, tá? Vale essa atenção. E para concluir a semana, pessoal, para terminarmos a semana, para concluir a semana, nós temos trígono Mercúrio-Saturno, para dar uma melhorada aí na jogada, né? Para dar uma melhoradinha nas questões aí, o Mercúrio e o Saturno formando um trígono, né? Mercúrio em bom aspecto com Saturno. Mercúrio é um planeta associado a comunicações, a ideias, a serviços, a pensamentos, e Saturno é o que envolve cronograma, planejamento, estrutura. Então é um ótimo aspecto ao final da semana para planejamentos de assuntos, de temas, de projetos para médio e longo prazo, de repente metas para o final do ano, alguma viagem, alguma finalização de trabalho. Então fim de semana positivo para ali quinta, sexta-feira, em que Mercúrio e Saturno estarão em bom aspecto. Então esse tempo para elaborar um cronograma já de repente para o ano novo, para algumas questões de trabalho, ou para viagem, ou para lazer, ou para temas familiares, resoluções domésticas, né? Então, finalzinho aí da semana com Mercúrio em bom aspecto com Saturno. E também para levarmos a sério algumas ideias que a gente antes não vinha levando tanto, tá? Então, um período especial também para a gente colocar mais seriedade, mais responsabilidade diante de algumas ideias que estavam ali meio, não estão só no ar, estão ali, né, rondando, será que vou, acho que eu preciso disso para fazer aquilo. Agora junta, dá uma solidez para, agora vai, agora eu vou tirar do papel, vamos esquematizar a parada e aproveitar o final da semana que Mercúrio em trígono com Saturno ajuda nessa esquematização de ideias e até num fato também para concluir ideias ou concluir assuntos que já vinham pendentes e podem ter uma conclusão, uma solidificação, tá? Ficarem mais concretos. Então, Mercúrio é planeta associado às ideias, a pensamentos, à comunicação. Saturno é o que envolve responsabilidade, longo prazo, seriedade, esquematização, né? Quem gosta de uma planilhazinha, quem gosta de um Excel ou de uma tabelinha esquematizada para um cronograma, anotar tudinho no relógio, na agenda, esse final de semana de 20 e 21 de outubro, quinta a sexta-feira, esse bom aspecto que Mercúrio
faz com Saturno, tá? Então, para tratativas aí de responsabilidades, de levar assuntos mais a sério, que também ganham uma dinâmica melhor, né? Para a gente poder lidar com certas tratativas, né? E a gente também ser levado a sério com certas questões, com certos assuntos, tá? Então, vale aí a atenção, favorece essa questão de executar ideias relacionadas a longo prazo e também concluir questões que já vinham de um certo tempo pendente, tá? Tudo que envolve Saturno tem um pouco essa questão de ponderação, paciência, de esquematização. Chegou atrasada, Ana Martins, antes tarde que nunca, né? Então vale essa atenção, lidar melhor com padrões, costumes que ainda a gente preserva, né? Mercúrio, bom aspecto com Saturno, é um pouco seguir um certo conservadorismo num sentido de segurança e no caminho certo, né? Às vezes a gente pode querer mudar o caminho do GPS ou um trabalho que a gente costuma fazer, ter uma certa vontade de mudar, de inovar. Na verdade, esse final de semana, esse meio de semana em diante e tal, vale preservar ainda certas questões, preservar aquilo que vem dando certo, vem sendo, vem dando resultado, né? Não é uma semana muito recomendada para grandes mudanças na esquematização de um trabalho. Tá dando certo, vai no mesmo, é aquela semana do time que está ganhando não se mexe, né? Então indo na toada, indo na sequência aí dos assuntos que a gente já vem, né? Então esse é um ponto. Então um período especial para cronogramas, para algumas posturas, aquilo que vem, que a gente é o seguro mais eficaz, né? Então tem aquele ditado, né, que o caminho mais curto é aquele que a gente sabe, né? Então, o que dá para considerar também nesse bom aspecto Mercúrio-Saturno, especialmente quando a gente não tinha GPS nem Waze da vida, tá? Então, um tempo interessante para planejar questões a longo prazo, tá? Mas para o final da semana, para terminarmos aí a nossa análise, a gente observou que Sol e Vênus vêm em conjunção, né? Quem acompanhou a live aí desde o começo viu que tanto Sol como Vênus faz bom aspecto com Marte, mas aspecto tenso com Plutão. É porque a semana toda Sol e Vênus estão por conjunção. Então é uma semana, o ápice dessa conjunção é mais para a semana que vem. A gente falaremos mais dessa conjunção também na próxima semana, no céu da semana que vem. Porém, já dando uma prévia, a gente já percebe uma sinalização de conduta em relacionamentos, de reposicionamento diante de relações, diante de convivências e vínculos. Então é uma semana interessante para a gente perceber qual é de certas convivências e também qual a nossa postura diante de certas situações, vínculos e pessoas que nos rodeiam, seja família, seja vida dois, seja interesses de trabalho ou sociais e amizades, tá? Então é um tempo de uma certa reavaliação de condutas e de nossas posições nos relacionamentos e até mesmo de como certos meios estão posicionados também diante de nós. Então a gente vai estar sacando mais as nossas relações para novas atitudes ou posicionamentos, até extremos se for necessário, certo? Mas falaremos dessa conjunção Sol-Vênus na semana que vem, mas fica essa observação para a gente ponderar e observar ao longo da semana em função desses aspectos que tanto Sol e Vênus vêm fazendo com Marte, vêm fazendo com Plutão. Certo? Então, pessoal, este é o céu da semana, céu da última semana de Libra, de 16 a 22 de outubro. Atenção aí com a lua minguante em Câncer, que a gente falou. Tempo interessante para concluir questões, repassando aí que a gente falou aí, pessoal que chegou atrasado, lua minguante em Câncer, interessante para concluir assuntos, fase lunar para questões serem finalizadas ou até desapegos emocionais ou de assuntos, certo? Obrigado, Luciana. Obrigado, Ju.
Tá? Vamos sobreviver, sem dúvida, né? Sol e Vênus em bom aspecto com Marte, quadratura Vênus-Sol, Vênus com Plutão, tá? Então, esse time aí para ponderar. Ô, Joana, obrigado, bom domingo também. Ana Martins, Kátia. Então, esses tempos de ponderação em relação às questões de relacionamentos. Aviso às gestantes na sexta-feira, ô Thaís, tá? Passaremos esse aviso. A sexta-feira, última semana dos bebês librianos, né? Até comecinho da madrugada do dia 23 ainda é Libra, né? Dia 23, sábado, perdão, dia 23, domingo, né? Dia 23, domingo, 7h35 da manhã, inicia Escorpião, falando aqui para Brasil, tá bom? Mas falaremos a respeito. Aviso às gestantes no sábado, tá? No próximo sábado temos aviso às gestantes, certo? Obrigado, Vera, obrigado, pessoal, obrigado, Beatriz, obrigado, C. Guzmão, Thaís também, Kátia. Então, atenção aí com os aspectos de Vênus e Sol, com Marte e com Plutão, que envolve essa reavaliação de posicionamentos, tanto para a tomada de decisões importantes, como também para ponderarmos sobre radicalismo, sobre opiniões extremas e também para não entrarmos em certas pilhas diante de vínculos e convivências. Certo? Obrigado, pessoal. Obrigado, Thaís, C. Guzmão. Ótima semana a todos. Boa noite, um abraço.